Olá, tudo bem? Quando eu escolhi esse livrinho para trazer aqui para o canal, eu imaginava que ia falar da questão indígena. Mas como quase nada tem acontecido do jeito como a gente pensa ou imagina nesses dias, eu me surpreendi de perceber que ele é uma leitura essencial. Chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ailton é um conferencista, um ativista político, um escritor indígena, e ele vai contar das diferenças mais significativas entre a civilização deles e a nossa, que ele chama de a humanidade e a subhumanidade, como a coisa está, do quanto esses povos originários foram oprimidos com o discurso de que o mundo deles tinha acabado, de que eles precisavam se integrar à humanidade, e que para eles isso não faz sentido algum, porque eles sempre prezaram pela diversidade. Eles nos ensinam a enfrentar o fim do mundo criando paraquedas coloridos a fim de alargar a subjetividade. O que é isso? É uma maior conexão com a intuição, com aquilo que nos faz mais humanos, com a nossa percepção, a nossa visão de mundo. Eles falam muito de uma cosmovisão, isso é muito interessante. Mas sempre do princípio de que ela não é única, não é padronizada, e ela começa a ser construída em você. Ele traz uma citação que diz perfeitamente sobre essa diferença de paradigma. Para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser simplesmente um consumidor? É assim que ele olha para a nossa civilidade. Aproveitando esse gancho de paraquedas coloridos para a gente enfrentar a queda do mundo como a gente o conhece, eu reuni aqui uma farmacinha literária ou um conjunto de pequenos paraquedas coloridos que você pode usar nesse momento como recurso, mas principalmente aprender a escolher uma leitura conforme a tua subjetividade. Vamos lá? Vou te explicar. Então eu vou começar pela literatura, que tem um efeito diferente de qualquer outra leitura. A ficção é que vai te proporcionar introspecção, projeção e catarse. Ela vai trabalhar muito aquilo que o Krenak coloca, que na cultura indígena eles valorizam muito o sonho, a intuição, o simbólico. A literatura vai fazer isso por você. Eu tenho usado, especialmente antes de dormir, só um parênteses, gente, eu não estou lendo horas do dia porque não está sendo possível, e a gente vai fazendo o que dá. É a quarentena do possível aqui, né? O que você quer mostrar? Esse livro. A Terra está no espaço, que é a gravidade que não dá para respirar e também só flutua. Quem é esse, meu amor? E principalmente a Terra é essa. Só que isso é uma página de livro. Deu, meu amor, a mamãe tem que seguir. E deu. Obrigada. Então, eu tenho lido contos de Machado de Assis, que é um especialista em criar situações psicológicas, saias justas com seus personagens, muito imagético, então faz todo esse processo, todo esse yoga, esse exercício mental que a literatura promove. Leio às vezes um ou dois, ainda não terminei, estou sem pressa de fazê-lo porque eu não estou lendo só ele. Eu alterno em ler poesia. Poesia de Manuel de Barros me ajuda muito, especialmente de manhã, porque é uma poesia brincante, vibrante, que te põe mesmo nesse estado de disponibilidade para o novo, para o que vai acontecer de diferente hoje. Lia Luft, tem mais de um livro dela, ela tem uma narrativa muito gostosa e confortável, com uma sensação de um chocolate quente, um cafezinho com leite. Parece aquela tia sábia que a gente vai procurar para ter uma conversa inspiradora. Traz também muita memória de infância e uma narrativa ensaísta, ficcional, que, mais uma vez, vai te levar para outros lugares e que você vai aí encontrando como é que a sua emoção encontra a emoção do livro. Rubem Alves, Crônicas, também funciona como esse recurso de sentir satisfeito porque cumpriu uma leitura, cunho mais ensaísta e reflexivo. O Rubem Alves tem sempre um jeito bem curioso de colocar as coisas, muito metafórico. Agora, nem sempre o livro te ganha e te trata só quando ele é assim arrebatador, avassalador. Vou contar para vocês a experiência que eu tive com esse livro, o maravilhoso Bistrô Francês, da Nina George. Eu conheço pessoas que se impactaram profundamente com ele. Não foi o meu caso, tá?
Eu achei o romance bem água com açúcar, apesar de ter um enredo de uma personagem que está buscando o apetite pela vida, se descobre e tal. Mas o que me fascinou no livro, o que me tratou no livro, foi que ele traz muita imagem. Ela vai para um lugar meio paradisíaco na Bretanha, e essa construção de imagem, ela me tirou completamente a ansiedade. Eu viajei por esses lugares, é um tipo de romance que funciona bem, por exemplo, para quem tem o hábito de pedalar, de fazer trilha, que não está fazendo isso agora, trazer bastante imagem de paisagem para dentro de si. Olha que outro tipo de ficção, de literatura que também pode te tratar. Quero Ser Fernanda Young, de Rômulo Zanotto, para mim representa aí todo um time de jovens escritores brasileiros que trazem muito frescor, muito movimento na narrativa, te leva para vários lugares ao mesmo tempo e faz uma brincadeira, uma bricolagem, traz muita referência de outras obras. Releitura, citação, metáfora, brincadeira mesmo. Então o Rômulo, nesse livro, que é super sensível, tem uma passagem em que ele fala da morte do pai e que ele chora, chora até que a cidade se inunda de lágrimas, o que é uma referência à obra de Gabriel Garcia Marques. Cris Lisboa faz isso também no livro Eu Não Sou a Garota Papo Sério, que o Roberto falou. Cheia de citação, de músicas, de pequenos registros que ela fez ao longo da vida, citações de que ela gosta. Então, também é um livro que pode te tratar. Aí ele tem menos linearidade, o que pode ser favorável para quando você está muito enrijecido, ou pode incomodar se você está precisando de linearidade. Você vai ter que sentir. Não se preocupe nesse momento em assumir compromisso com o livro, de ler até o final, sabe? Agora a gente tem que fazer o que é possível. Não se constranja de lançar mão da autoajuda. A autoajuda também tem sua função. Diferente desse efeito de abstração, catarse, sonho, signo simbólico que a literatura vai trabalhar, a autoajuda vai dar guiança, vai dar manual, vai dar diretiva. Esse livro aqui já me ajudou várias vezes, está até velhinho, coitado. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele te ensina como ficar no aqui e agora. Um gesto importantíssimo para o momento que a gente está vivendo, que você não tem muita condição de construir futuro. Então não vai para o futuro, fica aqui no presente, vamos fazer o que é possível. Livros escritos por psiquiatras, por psicólogos são uma boa pedida, vai trazer essa voz de acolhimento que a gente está precisando no momento. Quem tem alguma espiritualidade, então assim, O Poder de uma Pergunta Aberta, que é um livro bem reflexivo, com uma pegada budista. Também nessa linha, olha que livrinho fofo, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Esse aqui você pode abrir como um livro de minuto de sabedoria e se conectar com um jeito muito particular do autor de pensar na vida, aqui ó, como um kung fu, curtinho, reflexivo, impactante, gostoso, acolhedor. Por que não? A gente tem uma colega na UDESC, a Célia, que escreveu esse livrinho, Equilíbrio, também. Pequenos registros, traz às vezes citação de outros autores e tem ainda um outro tipo de leitura, para além das muitas, né, que eu não vou conseguir abordar no vídeo, como a filosofia. A filosofia, diferente da literatura, gosta de sistematizar por conceitos e trabalhar uma coisa de cada vez e fazer um resgate do conceito como era antes, como é agora. É bem interessante, especialmente para mentalidades sistemáticas. Ou o contrário, quem está se sentindo muito abstrato e precisa de inteireza, tem que ir sentindo. As biografias, que te levam como testemunha do biografado. Essa aqui não é uma biografia assim muito animada, eu tenho uma outra do Getúlio Vargas também. Eu te recomendo pegar literatura de gente que superou crises, de preferência tenha tido final feliz para o momento de agora, mas são ótimos companheiros, os livros de biografia. Eu tenho feito lista de pequenas alegrias, então eu coloquei na minha lista alguns assuntos, alguns temas que eu quero conhecer mais. É o caso da moda, então estou lendo esse clássico para moda, que é a História da Moda, uma narrativa do João Braga. Aí eu leio, gente, um parágrafo, uma página, mas eu me sinto ligeiramente realizada de estar avançando num assunto que eu antes não estava alcançando.
a gente está muito ansioso para configurar uma visão de futuro, mas vai precisar ter repertório histórico-social para isso. Então, obras de cunho histórico-social, como os que escreve o Laurentino Gomes, que é um jornalista que gosta bastante de história. Esse livro aqui, Escravidão, é muito fluido e bom de ler. Não estou dando conta de ler ele agora porque o tema é muito pesado. Aqui a gente tem noção de a que ponto a gente chega na intolerância com a diversidade, aquela que o Ailton Krenak fala, né? Então, mas você pode ir para outros temas com a mesma pegada e tem outras narrativas possíveis. Tem alguns da Lilian Schwartz, Brasil, uma biografia, Origens do Totalitarismo Brasileiro. São leituras que vão dar uma satisfação porque você está ampliando o teu conhecimento sobre a história da humanidade. Não é necessariamente indo para o futuro, mas vai te dar repertório para a construção dessa imagem futura, que está difícil de construir agora. Mas, se você me perguntar qual o meu preferido, eu vou de literatura que eu acho que o tratamento é mais profundo, tá? Fica atento aqui na descrição do canal, tem um link para os podcasts do Dito Efeito Literário. Eu vou trazer uma convidada especial, a psicóloga Raquel Guedes Pimentel, para a gente falar sobre recursos possíveis para a gente utilizar para o conforto emocional nesse período de quarentena. E algumas informações para a gente entender por que tem se sentido tão ansioso, às vezes até insone nesse período. Tá bom? Fica com a gente!